Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. E novamente aqui quem vos fala com vocês, Robert Marques, junto com a minha convidada especial, Daniele Almeida. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada. Oi, gente. É um prazer estar aqui novamente. E vamos lá. É o seu segundo podcast, né, Dani? Sim, segundo. Muito bom. Tá com grandes expectativas? Muitas expectativas. É isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês. E o podcast de hoje é o de número 14, chamado Ande por Fé. Mas antes eu gostaria de compartilhar aqui alguns testemunhos que nós temos recebido aqui nas redes sociais. A primeira é da Natália Maranhão, do ABC. Ela disse o seguinte: tem sido maravilhoso e transformador, tenho aprendido muito em diversos aspectos, inclusive estou conseguindo aprofundar mais a maneira de como fazer o meu devocional diário pela manhã. Nath, muito obrigado, Deus abençoe você, sua casa, sua família e tudo que você faz. Muito obrigado mesmo. Temos aqui também o testemunho da Laís Williane de Itapoá, Santa Catarina, e ela disse o seguinte: tem sido muito enriquecedor, como o nosso cotidiano é algumas vezes muito corrido, o podcast e os devocionais têm sido estratégias para não perdermos o foco. E os devocionais têm falado muito ao meu coração, ministrado muito na minha vida. Obrigado, Deus. Abençoe vocês, querido. Muito obrigado, Laís. Que Deus abençoe você também. Temos aqui também a Tádia Santos, de Presidente Epitáfio. Nossa, o Brasil inteiro aqui, hein? Que bom. Está sendo incrível. São muitas revelações em poucos minutos. É muito legal quando tem várias pessoas, porque cada uma levanta um ponto que às vezes o outro não tinha pensado nisso. Por favor, continuem. Muito obrigado, Tátia Santos. Que Deus abençoe sua vida também. Olha só, Dani, que interessante, né? É legal trabalhar, compartilhar, cada um trazendo um pouco da porção do que tem recebido de Deus, né? O que você acha? Sim, eu gosto muito também. Quando eu escuto, parece que a gente está numa mesa ali, todo mundo compartilhando um pouquinho da palavra. É muito abençoador. Que bom. Então, pessoal, antes de começarmos aqui compartilhar a palavra, pega já esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais, lá nos grupos de WhatsApp, e fala pro pessoal: olha, vocês precisam ouvir esses devocionais aqui, que são os 40 dias com Jesus, devocionais diários, inspirados nas parábolas. Tem sido incrível. E como a gente tem falado aqui, o que tem sido bênção para você também será bênção na vida de outras pessoas, ok? Já aproveita, separa aí a sua Bíblia, seu caderno, seu bloco de notas. Não sei onde você está, se está ouvindo no carro, se está na faculdade, na escola, em casa, lavando louça, eu não sei. Mas o importante é que você esteja nos acompanhando aqui, ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E a base bíblica aqui é Lucas, capítulo 13, do versículo 20 ao 21. Pronto aí, Dani? Pronto, vamos lá. Vamos lá. Diz assim: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha até que tudo fermentou. Dani, por gentileza, pode começar. Então, vamos lá. Jesus, ele fala: que compararei, né? Ele pega o fermento, e a gente conhece o fermento aí de massa, de bolo, de tudo, e a gente sabe que o fermento ele dá crescimento. Mas uma outra característica também é que o fermento ele traz leveza na massa, né? Ele deixa a massa macia. Eu já experimentei isso. Minha mãe, ela é confeiteira, ela é boleira, então eu já tentei fazer bolo sozinha e já errei muito. Então eu sei que quando a gente coloca a medida certa de fermento, ela fica uma massa bem fofinha, bem leve. E pensando nisso, o reino de Deus ele é marcado pela mensagem do Evangelho. O Evangelho é as boas novas, e a gente ouve Jesus falando, fazendo uma referência lá a Isaías 61, que ele foi ungido, o Espírito de Deus está sobre ele para anunciar as boas novas. E as boas novas do reino de Deus, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz libertação, ela traz restauração.
E tudo isso é a leveza que o evangelho traz, porque muitas pessoas veem Jesus sobrecarregadas, cansadas. Jesus faz essa menção também em Mateus 28, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve e é suave. Então, o reino de Deus, a mensagem do evangelho, ele traz essa leveza. Assim como um fermento, como Jesus comparou o reino de Deus com um fermento, a gente sabe que a mensagem do reino de Deus, ela traz essa leveza. E quando a gente está mais leve, a gente caminha por mais tempo, né? Já experimentou caminhar com uma mochila pesada nas costas? Você fica muito mais cansado, você para, você vai muito mais devagar. Mas quando você está leve, sem nada, você caminha com mais liberdade. Você consegue correr e sem se cansar tanto. Então, o evangelho, a mensagem do reino de Deus, comparado com o fermento, me trouxe isso à mente. Olha que interessante. E aí você me fez lembrar uma outra coisa também que Jesus disse, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente olha também lá em João capítulo 10 que Jesus nos chama de ovelhas, né? Ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, e as ovelhas ouvem, reconhecem e obedecem à voz do seu pastor. Engraçado que ele não nos chama de cavalo, né? Eu sou o pastor de cavalos, eu sou o domador de cavalos. Por quê? Jesus sabe que a ovelha, ela foi criada não para carregar carga. Cavalo sim, cavalo carrega carga, carrega pessoas, mas ovelha não. Por quê? Aí ele me leva a outra fala de Jesus que ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Porque ele sabe que nós, comparados às ovelhas, não que nós somos ovelhas, não é isso, mas ele faz essa analogia. Nós não fomos chamados para carregar carga, né? Ou seja, essa carga que você está carregando, esse peso, não é seu, é meu, pode deixar que eu carrego. Você não tem capacidade, você não foi criado para carregar cargas, você não é um cavalo, você é como uma ovelha. Então dá essa carga para mim, dá esse peso para mim. E eu creio que você que está ouvindo agora, neste exato momento, se você está carregando uma carga, um peso, entenda uma coisa: Jesus não chama você de cavalo, Jesus nos chama de ovelhas. Você não foi feito para carregar cargas. Então pega essa carga, esse peso todo que você tem carregado aí e começa a jogar na cruz, cara. Jesus, ele levou sobre a cruz. Entende? Obedecer a Deus, como nós temos falado muito aqui, não é um peso. Pelo contrário, é um privilégio obedecer à vontade de Deus. Você fala: nossa, é um peso amar o inimigo. Não é para ser um peso. Na verdade, quando ele fala o meu jugo, o jugo, a tradução correta, fala de interpretação. Ou seja, carregar o meu jugo, a minha interpretação, porque a religião, ela vai colocar uma carga, um peso que você não vai conseguir carregar, e muito menos aquelas pessoas que colocaram em cima de você, elas vão carregar e não vão te ajudar. E Jesus fala algumas vezes sobre isso. Mas voltando aqui sobre a parábola, eu sei que nós estamos falando sobre a parábola aqui, né, que é do fermento misturado com a farinha. Teve uma vez, Dani, que a gente gosta de fazer algumas coisas aqui em casa, né? E às vezes eu me aventuro me jogar aqui na cozinha para fazer alguma coisa. Mas teve um dia que a Erika falou assim para mim, pra gente fazer panqueca. E eu falei: não, amor, faz você. Ela foi, começou a fazer. Aí pegou lá a farinha, pegou o óleo, pegou o ovo, pegou a manteiga. Aí ela começou a misturar e falou assim: tá faltando o fermento. Aí ela me perguntou: mas será que se eu não colocar fermento vai ficar boa essa massa aqui de panqueca? Eu falei: eu nunca fiz isso, mas tenta aí, ver o que vai dar, né? Aí ela foi toda feliz, fez a massa, colocou para fritar aqui as panquecas, mas quando ela tirou, tava uma aparência meio esquisita, né? E aí quando pegou o garfo e a faca, deu aquele corte, ficou um negócio meio pastoso, duro. Aí eu falou assim: experimenta aí, amor. Aí quando eu dei uma mordida, eu falei: misericórdia, senhor. Tá ruim demais, e tava muito pesada. Você sentia o gosto da farinha só. Ou seja, alguma coisa estava faltando ali. E o que estava faltando ali
era o fermento. O fermento que faz dissolver toda a farinha, distribuir toda a farinha para não ficar algo concentrado. E o objetivo do fermento é fazer com que essa massa, além da leveza que você citou aqui, ela tem o propósito de fazer crescer a massa e distribuir, né, a farinha para não ficar aquele gosto de farinha, sabe? Farinha de trigo crua. E o que nós aprendemos com essa parábola de Jesus? Bom, quando Jesus ele fala sobre o fermento, aqui ele está falando sobre o ensino. O significado desse fermento aqui que Jesus está usando é o ensino. E aí até a Dani aqui nos bastidores do estúdio, ela falou algo interessante. Olha só que interessante, pastor. Ele falou o seguinte: é semelhante ao fermento que uma mulher... Ela destacou mulher. Eu achei interessante isso. E aí, Dani, o que você consegue extrair nesse caso, Jesus usando a mulher como um exemplo? Sim, porque se a gente for parar para pensar naquele contexto, as mulheres elas eram bem desvalorizadas, né? A mulher ela não tinha voz, ela não tinha um valor especial assim, e Jesus coloca ela ali no momento de comparação com o reino de Deus, que é algo grandioso. E ele fala uma mulher preparando, uma mulher fazendo aquilo e colocando o fermento nas medidas de farinha. Então, eu achei interessante ele usar a mulher, porque ele colocou ela num serviço de destaque, num serviço importante para o reino de Deus. Então, Jesus ele sempre fez isso, né? Na passagem dele aqui, ele sempre fez isso. Ele sempre quebrou os preconceitos e os paradigmas. Então, é bem interessante Jesus pegar uma mulher. E isso nos lembra que aquilo que muitas pessoas desvalorizam e não dão valor, Jesus, ele dá valor e ele coloca num lugar especial. Como a gente ouviu nos devocionais passados, o Senhor mesmo falando que Jesus, ele acredita em projetos falidos. Isso aí. Então, mulherada, fazem muito pão aí, coloquem fermento, ok? Brincadeira. Mas vamos lá. O que eu entendi também dessa parábola, Dani, e eu quero compartilhar aqui com vocês, é o seguinte: o reino de Deus, ele cresce de pequenos começos, que foi um tema também que nós falamos no podcast anterior. E o propósito do fermento é dar volume e qualidade também a essa massa, além daquela leveza e crescimento que nós falamos aqui. Eu gosto de usar essa palavra volume e qualidade. Tá se encorpando, né? Tá tomando forma. E hoje, para se fazer um bolo, torta, um pão, o fermento é um ingrediente fundamental. Se não tem fermento, né, não tem esse volume e também não terá essa qualidade. E Jesus ele fala sobre o progresso intenso do reino no mundo, ou seja, da influência da mensagem do evangelho no mundo, né? Como a gente tem visto vários movimentos que percorrem a humanidade, como o humanismo, teologia da prosperidade, teologia coach agora que está substituindo a teologia da prosperidade, e outras ideologias, outros sofismas que estão tomando forma em vários lugares no mundo aí, né? Com o marxismo cultural, o feminismo, o machismo e muitos outros movimentos que estão tentando de alguma forma influenciar. Mas a gente vê que a mensagem do reino de Deus, do Cristo crucificado, até mesmo do Cristo ressurreto, abalou reinados, destruiu impérios. Então essa influência que a mensagem do reino de Deus ela causa numa sociedade. E se nós trouxermos para um ambiente mais micro, na vida de uma pessoa, sabe? Deus, ele não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. Deus tem foco nas pessoas. E quando as pessoas são restauradas, os casamentos são restaurados. Então a gente vê famílias, né? Eu gosto de citar muito que quando nós temos uma família forte, nós temos uma igreja forte. E se nós temos uma igreja forte, nós teremos uma cidade transformada. Então, assim como o fermento que é colocado e se mistura dentro da massa e a faz crescer, Dani, o reino de Deus também se espalhará pelos 4 cantos da terra. Ou seja, ele começa a ser impregnado em vários lugares que tem pelas nações, né? A gente observa muito isso. E do mesmo modo que não conseguimos notar o processo de crescimento dentro de uma massa durante a fermentação,
temos dificuldades em ver o crescimento do reino de Deus dentro do coração do homem, né? É comum quando a gente pega um fogão, faz a massa, me pega a farinha, coloca o fermento, aí coloca outros ingredientes para dar uma incrementada, levamos para um forno pré-aquecido e a gente fica ali, mas não consegue ver como que o processo acontece ali dentro, né? Mas está acontecendo. Então muitas pessoas desistem de algo que Deus tem dado para a pessoa, ou que Deus quer entregar para a pessoa, porque já desiste logo no começo, porque não vê o crescimento que ela espera. Mas, cara, como a gente tem falado, é um processo e precisa ter paciência, você precisa ter perseverança. Quem persevera, permanece. A gente tem falado muito sobre isso aqui. E mesmo que você não veja esse processo de crescimento, mesmo que você não veja crescendo, né? E também temos a dificuldade em ver esse crescimento do reino de Deus dentro do coração do homem. Da mesma forma, quando, por exemplo, pregamos uma mensagem num culto, ou num pequeno grupo, ou na rua, no trabalho, na escola, aparentemente parece que não está acontecendo nada. Mas, sabe, doses que você está lançando ali no coração daquela pessoa e fisicamente, exteriormente, parece que não está acontecendo nada, porque a pessoa não está aparentando, como nos devocionais anteriores, né? Que até as folhas, elas podem anunciar que elas não estão produzindo frutos. Né? Jesus estava com fome, ele queria comer figo. Então a pergunta é, será que você tem fruto para Jesus comer? Você tem fruto para outras pessoas comerem? Então a gente precisa observar muito essa questão de que o fato das pessoas não esboçarem uma reação física da forma como nós queremos, porque isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida, nosso modo de vida. Eu preciso ver a pessoa chorando, eu preciso ver a pessoa caída no chão. O fato da pessoa não expressar exteriormente um sentimento que você talvez espere, não significa que não está acontecendo algo. Eu acredito que está acontecendo algo. Então a gente vai acompanhando, né, esse crescimento ali. O que você acha disso, Dani? Enquanto a gente meditava nisso, eu lembrei que Jesus ele diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E pesquisando sobre os atributos do fermento, a gente descobriu algo interessante, que o fermento ele tem o benefício de preservar a massa, porque ele contém um ácido que inibe o crescimento do bolor. E meditando nisso, a gente consegue ver que a iniquidade ela vai contaminar muitos e por isso muitos vão esfriar, vão perder o amor. O amor vai se esfriar por conta desse aumento da iniquidade. E só que aqueles que têm a doutrina, o ensino, a palavra dentro de si, que está ali gerando e está perseverando nesse ensino, eles não serão contaminados. Uhum. E o fermento ele tem essa característica. Por conta, ele está ali na massa, ele está trabalhando, tanto é que quando você faz um pão, você tem que deixar a massa descansando por um tempo, para o fermento ir ali, trabalhando para ela crescer, para depois você colocar no forno. E depois do forno é que a gente vai comer. Então tem esse processo, tem essa necessidade de espera e de confiar que o fermento vai fazer o trabalho dele. O nosso papel é anunciar o reino, é falar da mensagem, é levar o evangelho. A ação, quem dá o crescimento, a própria palavra diz que é o Senhor quem dá o crescimento. Então, o nosso papel é semear, é colocar o fermento na massa, é misturar e deixar que o fermento e o Senhor dê o crescimento. Isso, ótima colocação, Dani. A gente percebe, então, que o fermento ele precisa influenciar a massa. E o que me faz lembrar também lá em Mateus 16, quando Jesus, logo depois da multiplicação dos pães, ele fala para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Numa hora ele fala, o reino de Deus é semelhante a um fermento. Aí, de repente, ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Novamente, eu volto aqui, aquele entendimento lá no começo, quando nós falamos que o fermento ele significa ensino, doutrina. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles tomarem cuidado com o ensino daqueles fariseus e saduceus. Como, por exemplo, eles eram muito religiosos. Eles transformavam tradições em doutrina. Que você tinha que obedecer à tradição, porque isso de fato agradaria a Deus.
Quando, na verdade, a gente observa esse embate de Jesus com os fariseus, e uma coisa que eu entendo, Jesus amava o fariseu na mesma proporção que ele amava uma prostituta. Ele não amava de uma forma diferente. Mas a gente vê o embate do evangelho contra a religiosidade. Como, por exemplo, Jesus estava curando, Jesus estava ressuscitando pessoas, Jesus estava ensinando. E aí teve uma cena que os fariseus começam a reclamar para ele: olha, vocês estão comendo sem antes lavar as mãos. Ou seja, o que eles estavam? Eles criaram uma tradição e eles começavam a ensinar e dizer que se eles não obedecessem à tradição, eles não estariam agradando a Deus. Isso é religiosidade. É quando nós começamos a criar regras ao invés de gerar relacionamentos. Isso é extremamente prejudicial para a humanidade, para a igreja local, para a família, para a cidade, porque é quando a religiosidade ela começa a criar regras, né, que afastam as pessoas de Deus e as pessoas das próprias pessoas. Né? Porque elas usam de tradições, você tem que obedecer ao lavar das mãos. Eles não estavam preocupados com pessoas que estavam sendo salvas, que estavam sendo curadas, que estavam recebendo o ensino, que estavam se alegrando, que estavam entrando no reino de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse fermento da religiosidade que está adentrando em muitas igrejas. E hoje a gente tem falado e observado muito essa movimentação da teologia coaching, né? Que muitos pastores, muitas igrejas estão aderindo. Nós não somos contra o coach, mas o coach ele é usado para desenvolvimento pessoal, mas para a igreja não funciona. Mas talvez você que esteja ouvindo falando assim: mas o coach me ajudou a pregar melhor o evangelho. Cara, se o próprio evangelho não tem te impulsionado a pregar o evangelho, cara, não venha com outro fermento que não vai funcionar. Você está colocando um fermento embolorado, um fermento estragado no meio da massa, e quando for comer pão, esse pão estará estragado. Então, muito cuidado com o tipo de ensino que você tem pregado por aí. E muito cuidado você que está o que tipo de ensino você está ouvindo. Porque tem aquele lado que ouve e tem aquele que ensina. Então, dos dois lados, a gente precisa tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo e com o que nós estamos falando. E uma coisa que eu entendo você é aquilo que você entende. Se você entende que o evangelho é desse jeito, você vai viver daquele jeito. Então a gente precisa entender o que é o evangelho, né? Mas antes de falar o que é o evangelho, precisamos dizer o que não é o evangelho. O evangelho, como muitos pensavam, era a visão celular. O evangelho não é a visão celular. O evangelho é a mensagem de Cristo, que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e nos deu uma vida eterna e nos livrou da ira de Deus, sabe? Só que a salvação, ela é o início, ela não é o fim. A gente precisa desenvolver a nossa salvação por intermédio da santidade. Bom, mas eu não quero focar muito sobre isso. Eu quero dizer que precisamos entender o que é o evangelho. O que é esse fermento que influencia, o que precisa influenciar toda uma sociedade. E o evangelho não é também um bom conselho, Dani. Vem cá que eu vou te dar um bom conselho. Não é um bom conselho. O evangelho também não é o modo de falar. Porque às vezes você pega assim: não, se eu falar desse jeito, as pessoas vão perceber que eu carrego uma boa notícia. E não é o seu modo de falar. O evangelho também não é a parede preta pintada na tua igreja ou latão lá no culto de jovens. Porque a gente tem achado que a forma de atrair pessoas para o evangelho é mudando a estética. Quando na verdade a gente percebe que estão confundindo um avivamento sustentável com um avivamento estético. E na verdade o que nós estamos mais vendo por aí é um avivamento estético. É apenas uma estética. Vamos colocar luz baixa. Agora a moda é colocar luz baixa, Dani. Vamos colocar luz baixa porque assim as pessoas vão se conectar com Deus. Quando na verdade, cara, parece que perdemos a noção das coisas e a gente tem vergonha de adorar a Deus na frente das pessoas de luz acesa. Precisamos usar artifícios para esconder as pessoas. Não, é que as pessoas ficam mais... É um ambiente mais íntimo. Para com isso, cara. Pelo amor de Deus. Vou te falar uma coisa. Se você conhecer a Igreja Reina aqui em Taboão, você vai ver que a gente tem a parede preta. Sim. Temos luz amarela. É bonito, mas, cara, não é isso.
Não é isso, cara. Você pode ter tudo muito lindo, maravilhoso, melhor som, melhor telão, melhor prédio, mas se não tiver o evangelho, cara, não serve pra nada. Nada. Você só está apenas enganando pessoas, tentando folhas, né? Ao invés de frutos. Outro, o evangelho não é o seu modo de vestir. Porque hoje os pregadores modernos agora estão vestindo um Vans. Nada contra, cara, nada contra. Eu também gosto de um Vans. Mas aí começam a criticar aqueles homens que se vestem de terno e gravata. Não, vocês estão ultrapassados. Agora o avivamento é colocar uma camisa xadrez apertada aqui na gola, colocar uma calça estilo Zezé de Camargo e Luciano até a canela, usar uma botinha ou um tênis Vans e colocar uma tatuagem, uns piercing. Nós estamos na moda, nós carregamos o evangelho, o avivamento. Uhul! Cara, para com isso, porque você pode se tornar um grande fariseu também. Em relação a isso, ou você já é, né, um religioso, só que de tatuagem e piercing, né? Então, o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia de Cristo, as boas novas do evangelho, que Cristo veio como homem e morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu uma vida eterna, uma vida em abundância, prosperidade, e também nos livrou da ira eterna de Deus. Como muitos pregadores aí da hipergraça têm pregado, dizendo, não, Jesus ele tomou o cálice da ira de Deus. A palavra cálice significa experiência de vida. Então ele falou assim, Pai, se necessário for, afasta de mim essa experiência. Eu não quero, porque às vezes a gente pode ter uma experiência boa ou talvez uma experiência ruim. Ninguém quer ter uma experiência ruim. Nós queremos sempre a experiência boa, não é verdade? E ele falou, se necessário, mas faça a sua vontade. E ele decidiu passar pela experiência ruim, né? E sofreu o que sofreu. Então a teologia da prosperidade diz que Jesus tomou todo o cálice da ira de Deus, ou seja, Deus não está mais irado com você. Mas aí parece que eles arrancaram algumas partes da Bíblia que diz que o salário do pecado continua sendo a morte. Aí usam aquele versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Sim, eu creio, nós cremos nisso, que ele deu mesmo, é um gesto de amor, é sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não morram, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. Só que se você ler mais à frente, você vai perceber que quem não crê está condenado. Ou seja, o que nos salva do pecado, da morte eterna e também da ira de Deus é a fé em Cristo. Você não precisa fazer algo para ser salvo. Como a religiosidade ensina que para você ser aceito como um filho amado, você tem que fazer alguma coisa para ver se Deus te aceita. Mas no Evangelho de Cristo, você já é aceito como um filho amado. Logo, você obedece por amor e não por obras. A salvação não é pelo que você está fazendo, mas pela fé em Cristo. Você é salvo pela graça, mediante a fé, que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos falando, andar pela fé, ande pela fé. E Jesus, sim, ele tomou a ira de Deus, mas ele não anulou a ira de Deus. Por quê? Jesus, ele se torna o alvo da ira de Deus para que eu e você nos tornemos salvos, mas ele não anulou a ira de Deus, ele desviou a ira de Deus. Então a graça, ela nos livra da ira, mas ela não anula a ira de Deus. A graça, ela é de graça, mas ela custou tudo. Então o evangelho da graça nos alcança, nos redime, nos salva. E o evangelho do reino a qual Jesus pregava, ele nos posiciona como reis e sacerdotes. Então um fato interessante a gente observar é que Jesus ele pregava o evangelho do reino e não o evangelho da graça, como muitos pensam. Quem pregava o evangelho da graça era Paulo, ele enfatizava muito sobre a graça. Até que alguns pensavam que ele estava pregando a favor do pecado. Então quer dizer que nós podemos pecar? Lá em Romanos 6, 7, 8. Não, de maneira alguma, irmão, porque alguns estão ensinando que a graça é uma liberdade para pecar. De maneira alguma, cara, o salário do pecado continua sendo a morte. Deus, ele é amor, mas também ele é justo. Então a gente precisa tomar cuidado com esses fermentos da igreja moderna, com uma roupagem toda de avivamento, quando na verdade é fermento de fariseu e saduceu. A gente precisa tomar muito cuidado. Como? Conhecendo a Cristo. Um dos grandes sinais
da marca do anticristo é o engano em relação à pessoa de Jesus, porque ele mesmo alertou, cuidado quando alguns disserem, eu sou o Cristo. Não estou dizendo que pessoas estão falando de forma literal, eu sou o Cristo, mas através do ensino errado em relação a Cristo, em relação à igreja, o ensino errado, o fermento do fariseu errado ensinado sobre a cruz de Cristo, sobre o reino de Deus. Agora Dani, estão transformando um Cristo genérico em uma cruz ortopédica. Cara, você já teve a experiência de ir num médico quando você estava doente? Você chega lá no médico, ele faz um diagnóstico em você, te dá uma receita, você vai até a farmácia, chega lá no farmacêutico, preciso comprar, farmacêutico, aí você fala pro farmacêutico, preciso comprar esse remédio. Aí ele vai falar assim, custa R$500. Qual é a pergunta que a gente faz? Tem um genérico aí? Por quê? Ele faz o mesmo efeito, porém ele é mais barato. Ou seja, graça barata, nego. Estão oferecendo um Cristo genérico aí. As pessoas não querem tomar a cruz. Elas não querem renunciar a si mesma. Não querem tomar a cruz e renunciar à sua vida de pecado para viver uma nova vida de Deus. Cuidado com essas mensagens. Cuidado com esses fermentos. São esses fermentos que Jesus estava alertando aqueles discípulos, Dani. E tudo isso, falado que é de fato o reino de Deus, me fez pensar, porque assim, toda vez que a gente deixa as coisas do reino de Deus palpáveis, visíveis, como uma luz, uma roupa, um modo de falar, a gente vai tirando o elemento da fé. Porque a fé não é por vista, é fé. Você entende e você acredita. A fé não é um sentimento, né? Eu estou sentindo fé hoje, eu estou sentindo que Deus existe. Como a gente estava comentando aqui antes, a gente acredita num Deus que a gente não viu. Se a gente não colocar fé nisso, é loucura, é insanidade. Mas a Bíblia diz e alerta que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente começa a deixar tudo aquilo que a gente vive com Deus tangível, tudo, não, eu preciso que apague uma luz, eu preciso de uma música ambiente para eu me conectar com o Senhor, vai perdendo o elemento da fé. Porque nos momentos de crise, você vai estar com tudo caos ao seu redor, não vai ter música, não vai ter luz baixa, não vai ter alguém lá e levante a sua mão e sinta agora o toque de Deus. Não vai ter isso. E aí? Você vai precisar falar, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é justo, eu sei que Jesus disse que não me abandonaria, eu sei que Ele é por mim. Você tem que pegar a palavra, você vai ter que usar o que você sabe, você vai ter que pensar, você vai ter que ser racional, você vai ter que se forçar a falar, não, nada do que eu estou vendo importa, o que eu sei é que Jesus vive e Ele reina para sempre e Ele vai voltar. Então, toda vez que a gente começa a deturpar o reino, o evangelho, a gente vai começando a perder a nossa fé, maquiar a nossa fé. E aí, no momento mal, a gente vai ver que a gente não tinha fé nenhuma e que o fermento que a gente estava colocando na nossa massa estava embolorado. É verdade. Tem pessoas hoje que não conseguem adorar a Deus, Dani, se não tiver um padzinho no fundo. Cara, eu quero até te encorajar você a adorar a Deus sem música. Sem música. Tem uma música, acho que do Nick Billman, que ele tocou uma vez na Escola Wake, e falou assim, se a música parar, se as luzes se apagarem, eu só quero você, Deus, eu só quero você. Ou seja, não precisamos de elementos. É legal ter um padzinho, um cara tocando um violão ali, dando a dedilhada, quando tá pregando, teclado. É legal, bacana, mas não é isso não, cara. Não é isso que vai trazer a unção para a mensagem, não é isso que vai levar as pessoas à conversão, não é isso que vai haver transformação, não é sobre isso, é sobre o fermento correto, que é o Evangelho de Cristo. Esse é o evangelho que nós precisamos focar e andar por fé nisso, crendo que esse evangelho, mesmo que você não veja crescendo, ele está crescendo. Ele está causando algo. Porque é uma mensagem que ela vai impregnando aos poucos, tomando os corações de pessoas desiludidas, sem esperança, sem perspectiva de vida. E essa mensagem ela vai enchendo a pessoa a ponto dela transbordar e ser cheia do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, Dani. E os meus olhos ficam, assim, sabe, com uma grande expectativa disso acontecer. Porque o Espírito ele está sendo derramado sobre toda a carne. Não fala sobre as pessoas da igreja. Está falando sobre toda a carne.
O que acontece é que muitas pessoas estão rejeitando essa água do Espírito. Estão bebendo águas amargas de outros lugares. Por quê? Eles querem uma mensagem que massageie o ego delas, que falem o que elas querem ouvir, que vai dar uma mensagem de prosperidade, bênção, vitória. Eu sei que Deus tem bênção, vitória e prosperidade para o seu povo. Mas nós não buscamos Ele por conta disso. Nós buscamos o Senhor por quem Ele é. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir e julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Aleluia! Aleluia! Então, mesmo que você não veja, creia no Evangelho da salvação e deixe o reino de Deus crescer e tomar forma dentro de você. Não ande por vista, mas ande por fé. É isso aí? É isso, meu Deus, que mensagem. Eu lembrei poderoso. da oração que eu aprendi do Credo Apostólico, que é uma das orações mais antigas. E sabe onde eu aprendi? Você vai falar assim, meu Deus, cara, heresia, expulsa o demônio dele. Eu aprendi na igreja católica, meu irmão. Foi minha base de fé. E eu honro os meus irmãos católicos. Tenho muitos amigos católicos, principalmente o pessoal lá Colo de Deus, João Cláudio Rufino, que é um grande teólogo. Ele dá aula para bispo, padres, é um cara assim incrível, fala vários idiomas. A gente teve uma banda de hardcore. Tinha uns 20 anos, o cara já falava 5 idiomas, meu. Nossa. Eu não queria nada de Bíblia, só queria tocar na banda. Só queria ser uma pessoa com uma banda famosa. Enfim, essas coisas de adolescente, né? E eu tenho um amor muito grande por eles. Eu tenho um respeito, um carinho. E minha base de fé foi na igreja católica. Lá eu aprendi a orar. Tudo bem, aprendi de forma mecânica o Pai Nosso. Mas hoje eu entendo o Pai Nosso. E hoje eu entendo o Credo Apostólico. Então é uma oração assim que eu tenho e ensino os meus filhos a orarem. Eu tenho muito apreço por isso. Eu honro as minhas origens, sabe? Eu honro a minha base de fé. A você que é um católico, você conhece alguém católico aí, um grande abraço para vocês são incríveis. Amém? Dani, por gentileza, as considerações finais, dá um agradecimento para a galera aí. Sim, muito feliz de participar, de ouvir esse devocional, tem sido muito abençoador e nós queremos agradecer, sim, a sua audiência, você que tem compartilhado nas redes sociais e influenciado também. Isso também é uma forma de influenciar, né? A gente usa as redes sociais para tanta coisa, por que não usá-la também para anunciar a mensagem? E que você seja encorajado por essa palavra, para você sair do mecânico, parar de buscar o ambiente, né? Isso a gente aprendeu lá no Awaken, não ir atrás do ambiente, mas de Cristo. Não é procurar, a parede, a luz, as pessoas, o que vão cantar, a música que vão cantar. Não, busque somente a Jesus, somente não. Ele é suficiente, então busque Ele com entendimento, não só com o sentimento. Com o entendimento, o sentimento vem, mas com sentimento às vezes não tem entendimento, e aí não tem base nenhuma. Então, estou muito feliz de ter participado mais uma vez, e é isso, que Deus abençoe vocês. É isso aí, meus queridos, muito obrigado pelo tempo de vocês investido aqui em ouvir esse podcast. Dani, mais uma vez, muito obrigado. Rendeu hoje, hein, Dani? Hoje foi. Nossa, a gente tem que ir doses homeopáticas, né? Não dá pra tirar todo o pão assim, tem que ir aos pouquinhos, né? É igual quando a gente vai na padaria de manhã, pega lá uns 6, 8 pãezinhos, alimenta aquele dia, aí no dia seguinte a gente vai de novo. Sim. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus abençoe e continue nos acompanhando aqui e vejo vocês no próximo podcast. Deus abençoe e até mais. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite nosso site reino.church/podcast.